Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje damos continuação à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, a jornada de 2024, que tem por objetivo preparar você e a mim para as mudanças que estão chegando no planeta Terra nesse ano de 2024 até 2026, 2027, né? Segundo as minhas informações mais quentes, tá bom? Começamos o nosso vídeo com a leitura da lição do dia. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Essa ideia se aplica a todos os pensamentos dos quais esteja ciente, ou venhas a estar ciente durante os períodos de prática. A razão dessa ideia ser aplicável a todos eles é que não são os teus pensamentos reais. Já fizemos essa distinção antes e a faremos novamente. Ainda não tens base para comparação. Quando tiveres, não terás dúvidas de que o que antes acreditavas serem os teus pensamentos não significava coisa alguma. Esta é a segunda vez que usamos esse tipo de ideia. A forma é apenas ligeiramente diferente. Dessa vez, a ideia é introduzida com meus pensamentos, em vez de estes pensamentos. E nenhuma ligação explícita é feita com as coisas ao teu redor. A ênfase está agora na falta de realidade daquilo que pensas. Esse aspecto do processo de correção começou com a ideia de que os pensamentos dos quais está ciente são sem significado, estão fora, ao invés de dentro de ti, e então enfatizou-se o seu status passado ao invés do presente. Agora estamos enfatizando que a presença desses pensamentos significa que não estás pensando. Essa é apenas uma outra maneira de repetir a nossa declaração anterior, de que a tua mente está realmente em branco. Reconhecer isso é reconhecer o nada, quando pensas que o vês. Como tal, esse é o pré-requisito para a visão. Fecha os olhos para estes exercícios e começa-os repetindo a ideia para o dia de hoje, bem lentamente para ti mesmo. Depois acrescenta: esta ideia me ajudará a liberar-me de tudo em que eu acredito agora. Os exercícios consistem, como antes, em investigar na tua mente todos os pensamentos que estejam disponíveis para ti, sem seleção ou julgamento. Tenta evitar qualquer tipo de classificação. De fato, se achares que pode ser útil, poderias imaginar que estás vendo uma procissão estranhamente agrupada passar, com pouco ou nenhum significado pessoal para ti. À medida que cada um cruza a tua mente, dize: o meu pensamento sobre não significa coisa alguma. O meu pensamento sobre não significa coisa alguma. O meu pensamento sobre o meu trabalho não significa coisa alguma. O meu pensamento sobre o governo não significa coisa alguma. Os meus pensamentos a respeito da guerra em Israel não significam coisa alguma. O pensamento de hoje pode obviamente servir para qualquer pensamento que te aflija em qualquer momento. Além disso, são recomendados 5 períodos de prática, cada um com aproximadamente 1 minuto no máximo de exame mental. Não é recomendável que esse período seja estendido, e ele deve ser reduzido para meio minuto ou até menos, se experimentares desconforto. Lembra-te, contudo, de repetir a ideia lentamente antes de aplicá-la de forma específica e também de acrescentar: essa ideia me ajudará a liberar-me de tudo em que eu acredito agora. Esse tudo em que eu acredito agora
são, na verdade, todos os pensamentos do sistema de pensamento do ego, que verdadeiramente não significam nada, tá? Por quê? Por que os meus pensamentos, esses que são dos quais eu tenho consciência, não significam coisa alguma? Porque eles não são pensamentos que eu compartilho com Deus. Eles estão na minha mente errada, que está separada de Deus, tá? Então, imaginem um sistema de vasos comunicantes. Enquanto eu não pedir ao Divino Espírito Santo para vir até mim, que é o que a gente está fazendo com o livro de exercícios, então esses pensamentos são puramente pensamentos do ego. Eles não têm existência real, eles não significam nada. A mente do ego não tem existência real. É só um programa de computador que foi instalado na sua mente. Só isso. É só isso. Imagina que você que trabalha com computador vai entender exatamente o que eu estou fazendo. Essa máquina que está aqui na minha frente, maravilhosa, abençoada, eu amo todos os computadores. Essa máquina abençoada que está aqui na minha frente, me permitindo gravar esse vídeo para vocês, ela tem um programa chamado Câmera da Microsoft, que é o que eu uso para gravar o vídeo. Se eu desinstalar esse programa, que não seria possível porque ele faz parte do sistema operacional, mas vamos supor que fosse, se eu desinstalar esse programa, amanhã eu tenho uma câmera e ela não consegue gravar o vídeo. Isso é o seu ego. O seu ego é só um programa de computador que você está desinstalando através da utilização desse ensinamento maravilhoso que Jesus Cristo deixou para nós, chamado Um Curso em Milagres. Tá bom? É apenas isso. É só um programa de computador que não te serve mais e que precisa ser desinstalado, eliminado, para que você possa alcançar o seu estágio ascensional. A gente só vai deixar nesse programa o que foi estruturante para você ter uma vida normal na terceira dimensão. Porque ele é necessário. Ele é um programa necessário enquanto a gente estiver encarnado aqui na terceira dimensão. Tá? Ok? Mas mesmo essas rotinas básicas, elas vão passar por um upgrade. Elas vão ser melhoradas. Tá bom? Então, os meus pensamentos não significam coisa alguma. Sugiro a vocês que anotem essa última frase. Esta ideia me ajudará a liberar-me de tudo o que eu acredito agora, e que também usem ela como uma chave para a prática das outras lições. Tá? Lemos agora o texto do livro A Workbook Companion, volume 1, comentários para os estudantes do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, dos autores Alan Watson e Robert Perry. Lição 10, dia 10 de janeiro. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Instruções para a prática. Qual é o propósito da lição? Mostrar a você que tudo que os seus pensamentos, que todos os seus pensamentos atuais são sem significado e são de fato pensamentos irreais. Reconhecer que você tem estado preocupado com pensamentos que não existem pavimentará o caminho para descortinarmos os seus pensamentos reais. Exercício. 5 vezes por 1 minuto ou algo assim. Feche os seus olhos e repita a ideia vagarosamente. E então adicione. Essa ideia vai me ajudar a me liberar de tudo aquilo que eu acredito agora. Então busque na sua mente pelos pensamentos que estão disponíveis. Evite selecionar, classificar, discriminar, excluir, vendo os seus pensamentos como uma procissão esquisita que não tem significado para você. À medida em que cada pensamento cruza a sua mente, você então diz: o meu pensamento sobre não significa coisa alguma. Observações. É importante dar um passo para trás e observar os seus pensamentos com desapego. Não pense sobre os seus pensamentos
como diferentes uns dos outros de qualquer forma real. Você pode desejar imaginar que você está imaginando uma estranha procissão de objetos desorganizados e sem significado. Outra metáfora útil, que não está mencionada no curso, pode ser imaginar que você está observando folhas flutuarem ao longo de um córrego, né? Então essas folhas, elas são carregadas pela corrente, correto? Elas são carregadas. Resposta à tentação é opcional, sempre que você tiver um pensamento perturbador. Sinta-se livre para aplicar a ideia a quaisquer pensamentos que te transtornam, que você tenha durante todo o dia, usando então a lição. O meu pensamento sobre isso não significa coisa alguma. Comentário. A lição 4 afirmou: esses pensamentos não significam nada. E prometeu que o exercício seria repetido de vez em quando de uma forma diferente. Essa lição é a primeira repetição da lição 4. E ela explica que a razão por trás dessa ideia, pelo fato de essa ideia ser verdadeira, é que todos os pensamentos dos quais você está consciente não são os seus pensamentos reais. E isso é particularmente difícil de aceitar num primeiro momento. Como os meus pensamentos podem não ser pensamentos reais? E essa lição explica que nós não temos nenhuma base para comparação ainda, mas que quando nós tivermos, então você não terá dúvidas de que aquilo que uma vez você acreditou que eram os seus pensamentos realmente não significava nada. Então, uma vez mais, o livro de exercícios está nos pedindo para, numa certa medida, tomarmos essa ideia pela fé. Por agora, nós vamos acreditar nessa ideia apenas através da nossa fé, tá bom? Uma base para a comparação implica que antes que nós possamos experimentar os nossos pensamentos reais, e quando nós fizermos isso, nós então saberemos que aquilo que nós acreditamos que eram os nossos pensamentos, não eram os nossos pensamentos reais de forma nenhuma. Então, por enquanto, nós não temos como provar isso, mas em breve teremos, né? Aí ele dá como um exemplo: é como se nós estivéssemos comendo uma alfarroba todas as nossas vidas, pensando que essa alfarroba era um chocolate. No momento em que nós provamos o chocolate verdadeiro, então nós sabemos que a alfarroba não era chocolate. Mas até nós termos uma base para comparação, nós podemos apenas tomar a palavra do nosso professor como verdadeira, né? Lembrando que o nosso professor é o nosso mestre Jesus Cristo. A diferença entre as lições 10 e a lição 10 e a lição 4 está na primeira palavra. E os meus pensamentos em vez de estes pensamentos. Adicionalmente, a lição não segue ligando os pensamentos com as coisas à nossa volta, como a lição 4 o fez. Os pensamentos esses pensamentos são como as coisas que eu vejo nesse escritório, nesse quarto. E então a ênfase nessa lição está nos pensamentos em si mesmos. A ênfase está agora na falta de realidade daquilo que você pensa que você pensa. O terceiro parágrafo aponta diferentes aspectos sobre os nossos pensamentos que têm sido enfatizados. Eles são sem significado. Eles estão do lado de fora, em vez de estarem do lado de dentro.
Essa é forte, né? Meus pensamentos estão fora de mim, é fortíssima. Essa aqui, acreditar nisso aqui, definitivamente é um ato de muita fé e de muita boa vontade, né? Eles se preocupam com o passado, em vez de se preocuparem com o presente. Agora nós estamos enfatizando que a presença desses pensamentos significa que você não está pensando. E isso expressa de uma outra forma o conceito anterior de que a nossa mente está simplesmente em branco, né? A nossa mente é um vazio. Antes que nós tenhamos a visão, antes que nós possamos ter a visão, nós temos que aprender a reconhecer o nada quando nós pensamos que nós estamos vendo algo, né? Os exercícios dados deixam claro que o curso está falando, né? O curso está falando sobre algo que se parece com muitos ensinamentos de meditação orientais. O que está sendo cultivado aqui é um tipo de desapego dos nossos pensamentos. Nós estamos nos tornando a testemunha, ou assumindo a posição de um observador com respeito aos nossos pensamentos. Nós observamos os pensamentos como se nós estivéssemos observando uma procissão esquisita passar. E essa procissão, ela tem pouco, se tiver algum significado pessoal para você. Um livro que eu li sobre meditação, o livro de Stephen Levine, A Gradual Awakening, que seria numa tradução livre, aí um despertar gradual, que ele diz que é um pequeno livrinho, usou a analogia de observar um trem passar, cada vagão contendo um pensamento ou um conjunto de pensamentos. Usei essa analogia com vocês no início desse ano, né? E acho que no ano passado também. Não li esse livro que ele está mencionando, mas é um ensinamento que eu já aprendi com disciplinas orientais, indianas, né? Hindus. Né? Eu tenho um trem de pensamentos. Então, aquele que é o primeiro seria a locomotiva e ele vai puxando os outros, né? Então, essa é uma analogia que eu acho bastante favorável para que nós possamos ampliar a nossa compreensão do que está sendo proposto aqui no curso, né? Muito bem. E aí você afirma, né? Lá está um pensamento de ódio. Lá vai alguma preocupação. Aqui está um vagão cheio de tristeza. Também usamos a cena de observarmos nuvens flutuando no céu, com o próprio espaço do céu sendo a mente em si mesma. O autor Stephen Levine enfatiza que nós não devemos nos permitir nos agarrarmos a qualquer um dos pensamentos ou permitir que eles nos arrastem com eles, mas nós da mesma forma não os empurramos para longe e também não resistimos a eles, né? Então, se esses pensamentos eles não existem, eles são inócuos, né? Então, para que eu vou ficar me preocupando com esses pensamentos? Não, eu não resisto a eles e eu também não dou atenção para eles, eu simplesmente observo. Quando eu começo a observar, eu entro na parte da minha mente que Jesus chama no livro texto de o tomador de decisões. O tomador de decisões é o observador. E é esse observador que vai começar a escolher se vai ouvir a voz do ego ou se vai ouvir a voz do Espírito Santo. Tá?
Se esses pensamentos são sem significado, como as lições dizem, então nós não precisamos responder a eles de forma alguma. Responder seria eu resistir ou eu acompanhar, pegar carona. Eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Eu vou simplesmente observar. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Os meus pensamentos sobre o calor que está fazendo no Rio de Janeiro não significam coisa alguma. À medida em que você faz esse tipo de exercício mental, você se torna consciente da sua mente a respeito, como algo independente dos pensamentos que aparentam estar cruzando-a. Você se desidentifica dos pensamentos. Esses pensamentos perdem a sua carga emocional para você. Os pensamentos se tornam menos e menos e cada vez menos alguma coisa importante para você. Você começa a reconhecer a vasta expansão da mente na qual esses pensamentos vêm e vão, e você começa a se dar conta de que eles não têm efeito no céu mental no qual eles estão flutuando. Note que esse céu mental aqui que ele está falando não tem nada a ver com o céu de um curso em milagres, tá? Por favor, tá? Note nas instruções práticas que o passo está aumentando um pouquinho. 5 períodos de prática são recomendados. Adicionalmente, a utilização da ideia durante o dia para qualquer pensamento que nos transtorne. O pensamento de encerramento pode ser útil para reforçar a nossa crença de que o que nós estamos fazendo é realmente importante. Nós podemos precisar desse reforço, uma vez que a prática real do exercício pode induzir desconforto em alguns momentos, e realmente induz. Vocês que já estão aqui comigo pelo 4º ano, vocês devem ter percebido o quanto a mente já afrouxou, o quanto era mais difícil fazer nos primeiros anos. Para mim também, muito difícil. Não pensem que não foi difícil, muito incômodo, irritante, tá? Não é confortável dizer repetidamente a você mesmo, a si mesmo: os meus pensamentos não significam nada. Isso pode parecer que você os está desprezando. Então, eu lembrar a mim mesmo que essa ideia vai me ajudar a me liberar de tudo aquilo que eu acredito agora, pode ser um passo necessário para reforçar a nossa motivação para fazermos os exercícios. O livro de exercícios está ciente de quão entrincheirado o ego está nas nossas mentes. E ele trabalha conosco muito gentilmente nas suas tentativas de desalojar o sistema, de nos desalojar das nossas posições fixas, né? E eu diria mais, de desalojar o sistema de pensamento do ego dessas posições fixas, tá bom? Então, o sistema de pensamento do ego tá lá entrincheirado em você. Mas eu tenho certeza, especialmente que se você que está me assistindo aqui, tá comigo pelo 4º ano seguido, né, gente? 2024 é o 4º ano de vídeos diários deste canal crístico, Alquimia dos Milagres, né? Então eu tenho absoluta certeza de que você já começou a encontrar dentro de você esse alguém que não está dominado pelo sistema de pensamento do ego, né? Ontem uma aluna minha me falava, ela começou o ano 1, esse ano, né, 2021. Ela falou, sabe o que eu achei mais legal? Eu falei, o que você achou mais legal? Ela falou, aquela parte de que não precisa ser assim.
Deve haver um outro jeito. Eu posso escolher novamente. Ela adorou. Olha que legal. Né? Então é isso. Deve haver um outro jeito. Deve haver um jeito de eu viver em paz. Deve haver um jeito de eu ter paz na minha mente. Deve haver um jeito de eu me tornar uma pessoa mais serena, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que cria menos problema, uma pessoa que é uma fonte de luz para o mundo e não uma pessoa que é uma fonte de problemas para o mundo, né? Então isso aqui, gente, é muito especial. E a outra coisa que eu queria dizer para vocês a respeito do livro de exercícios é que para mim, quando esse autor, né, que eu tô lendo o livro agora junto com vocês, não tô lendo na frente. Eu leio na frente para ajeitar um pouco a tradução que eu vou fazer, porque às vezes tem uma palavra que eu não conheço. Por exemplo, essa palavra aqui é alfarroba, eu não sabia o que era. A palavra em inglês eu não conhecia, eu tive que procurar no dicionário. Né? Então eu dou uma lida rápida de 10, 15 minutos antes de fazer o vídeo aqui para vocês, para eu não enganchar na tradução. Mas eu achei sensacional essa analogia que ele está trazendo pra gente, de que efetivamente o curso começa a levar a gente, o livro de exercícios começa a levar a gente para um lugar muito, muito semelhante ao que as disciplinas orientais tentam levar. Ficar no observador. Só que o barato do curso é que Jesus desenhou o curso para a mente ocidental. Né? Eu já contei para vocês que eu já tentei meditar com várias técnicas. Eu não consegui. Mas eu consigo meditar com a Shinsokan todo dia. E eu fiz a Shinsokan para vocês aqui no curso. Se chama Meditação de um Curso em Milagres, o vídeo, você pode acessá-lo. Né? Eu fiz a adaptação lá com a autorização do meu preletor da Seichonoye. Né? Então não tem, na minha opinião, eu não conheço nada tão poderoso para desmantelar o ego das nossas mentes ocidentais quanto o livro de exercícios e o texto, o ensinamento, né, de um curso em milagres. Eu não consigo. E a meditação é a condição sine qua non para eu caminhar nesse processo, tá bom? Muito bem, a gente continua aqui no livro do Dr. Joshua, a gente está no capítulo da autoestima, nós estamos falando da segunda chave de ouro para a ascensão. A primeira foi assumirmos o nosso poder pessoal, a segunda é desenvolvermos um senso positivo de autoestima, porque o que você quiser de bom na sua vida não vai chegar para você se você não tiver uma boa autoestima, não vai chegar para você. E você vai ficar se perguntando o motivo disso, né? Então essa segunda chave ascensional, que é você alcançar esse estado de autoestima, é feita a partir do seu relacionamento com a sua criança interior. Então você tem os vídeos todos de 2023 da jornada de cura da criança interior. Todos para você, todos gratuitos. Faça a jornada de cura da criança interior. Se você ainda não fez, chegou aqui agora, minha sugestão é que você volte lá para 2021. Depois você faz 2022, depois você faz 2023 e depois você vem para 2024, tá? Aí ele dá uma técnica aqui que é muito parecida com a técnica que eu ensinei para vocês ano passado. Agenda de progressos. Esta sugestão é essencial se você busca uma autoestima e um valor que o mantenham em equilíbrio. Até aqui eu falei sobre autoestima no plano da essência, o plano no qual você tem valor e é digno de ser amado, simplesmente por ser o filho ou a filha de Deus. Isso você já sabe, que na sua essência você é o filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Essa é a sua natureza verdadeira. Essa é a sua imagem verdadeira. Há também o plano da forma, e é preciso que você se sinta bem acerca do que está fazendo e criando também na sua vida exterior. O pai crítico passa todo o tempo sendo um perfeccionista no sentido negativo, procurando o que você faz de errado.
Num dia sequer, você pode fazer 98% das coisas bem feitas, mas o pai crítico se concentra nos 2% que foram mal feitos. E isso não faz sentido. Você precisa ser capaz de se sentir 98% feliz nesse dia e só 2% chateado, vendo o copo d'água como estando meio cheio e não meio vazio, né? Então a gente precisa desenvolver uma consciência de sucesso, que tem tudo a ver com a consciência de gratidão, que é o anjo que está nos apoiando durante toda a nossa jornada de 2024, né? Anteontem, na hora que eu fui para a academia, eu cruzei com uma moça com uma camiseta rosa linda, cheia de borboletas prateadas, com uma palavra assim escrito no peito dela, gratidão. Gente, eu falei assim, cara, é o anjo falando comigo, né? É o anjo falando comigo, né? Achei tão bonito. O propósito dessa agenda de progressos é examinar aquilo que você vem fazendo bem feito e não o que você faz de forma equivocada. Existem 2 passos na elaboração de uma agenda de progressos. Primeiro, analise toda a sua vida usando um pente fino, listando todas as coisas que você faz bem feitas na vida. Relacione todos os seus atributos e qualidades positivas, mesmo as coisas mínimas. Ao fazer isso, você automaticamente se sente bem consigo mesmo. Muda-se o seu ponto de vista, modifica-se, né, o seu ponto de vista, e você começa a ver as coisas do modo como o seu eu superior as vê. O segundo passo na agenda de progressos é o seguinte: toda noite, antes de ir para a cama, e toda manhã também, acrescente novas informações à lista e repasse os progressos daquele dia e da semana. Ao fazer isso, você incentiva a sua criança interior, dando-lhe reforços positivos, abraços e beijos psicológicos de amor. Você diz à sua criança interior o quanto você aprecia a cooperação dela. Você também pode dizer a mesma coisa ao seu eu superior. Juntos, vocês formam uma equipe imbatível. Bonito, né? Então você pode aproveitar a sua agenda de mudança de atitudes e você pode aproveitar o momento que você vai fazer a sua agenda de atitudes para fazer essa agenda de progressos, tá? A Seitonoye, ela tem exatamente essa mesma técnica e é o chamado Diário do Relógio de Sol. O que é o Diário do Relógio de Sol que o mestre Masaharu Taniguchi ensinou? É a mesma técnica, só que com outro nome. Você só registra as horas ensolaradas da sua vida. Aí vocês vão falar, poxa, Jaque, mas no Diário de Mudança de Atitudes, eu registro os meus medos e os meus ressentimentos. Tá, mas aí você registra, você entrega para o Espírito Santo e você queima depois, né? Pelo menos uma vez por semana você tá queimando, né? Você fez o seu ritual de ano novo, né? Que eu ensinei na live a resolução de ano novo, né? Eu já fiz. Você escreveu tudo aquilo pelo que você é grato, tudo aquilo pelo que você se perdoa e você queimou rezando, né? Se você ainda não assistiu a live da resolução de ano novo, por favor assista, porque eu explico isso na live. E se você ainda não fez o Pix para mim, eu peço a gentileza de que o faça no valor mínimo de R$11, tá bom? O que fazer depois de cometer grandes erros? E aí? Você deu aquela mancada, você fez aquela M sem tamanho. E você é um estudante de um curso em milagres, você está buscando a sua ascensão. Você está trabalhando diligentemente para alcançar uma consciência de 5ª dimensão. E agora? O que você faz? Quando você realmente comete erros, é importante manter afastado o pai crítico. Não há problema em fazer observações sobre si mesmo ou sobre outras pessoas. Isso também se denomina discernimento espiritual, pois é feito com base num amor incondicional. Seja qual for o erro, basta extrair das experiências a pepita da sabedoria que lhe proporciona a experiência,
para que o incidente se transforme numa experiência positiva. Se você realmente aprender com os erros, jamais terá de passar de novo por um sofrimento semelhante. Diga a si mesmo que você é cativante e digno de ser amado, ainda que tenha caído num equívoco ou cometido um erro de avaliação. Erros são positivos e inevitáveis. Erga-se e aprenda a conviver com eles. Um componente essencial da autoestima é o perdão. É o auto-perdão. Você vai ter que aprender a se perdoar. Você vai ter que aprender a se perdoar. Senão você não ascende, não ascensiona, tá? Você vai ter que aprender a agir como seu advogado de defesa. Lembram que eu expliquei isso? Você pode escolher entre adotar uma filosofia de perdão ou guardar rancores, inclusive contra si mesmo. Isso também se aplica a você mesmo. Lembre-se de que, se você guarda rancores, está, na verdade, guardando rancores contra a sua criança interior. Será que você faria o mesmo contra uma criança de verdade? Se você quer ser perdoado por Deus, na verdade isso aqui é uma semântica, tá? Porque Deus não precisa perdoar a gente porque Ele nunca nos condenou. Mas nessa minha mente concreta, eu preciso acreditar que Deus me perdoa e que eu peço perdão para Ele, tá? É sensato emitir também a mesma energia, tanto para si mesmo quanto para os outros. Isso pra gente é fácil, porque nós estamos numa escola que privilegia o perdão. Então, se você ainda não assistiu a série de vídeos, o Workshop do Perdão, por favor, assista. É uma série de vídeos que eu fiz em 2021, no primeiro ano que eu comecei a postar mesmo vídeos diários aqui no canal. E outra coisa, assistam os 2 vídeos sobre a visão do Dr. Joshua David Stone sobre um curso em milagres, tá? Que estão gravados aqui, que eu fiz no ano passado, eu acho, 22 ou 23. Este capítulo do livro vem se concentrando nos cuidados com a sua criança interior. Ao final do livro, acrescentarei um curto capítulo sobre como criar uma criança exterior, do ponto de vista espiritual. A maioria dos pais não sabe como acompanhar uma criança no desenvolvimento dela. Por quê? Porque está com a própria criança interior ferida e está projetando os seus problemas, as suas faltas, as suas limitações e frustrações nos seus filhos do lado de fora, né? E aí você tem o que o Dr. Kenneth fala, o Dr. Kenneth Wapnick fala, da criança que você vai ter um relacionamento especial de amor com ela, que normalmente vai ser a criança do sexo oposto, e a criança com a qual você vai ter um relacionamento especial de ódio com ela, que normalmente é a criança do mesmo sexo, né? Mas há também a possibilidade de você ter a criança na qual você projeta a sua luz, que vai ser o filho de ouro, e a criança na qual você projeta as suas sombras, que vai ser o bode expiatório, né? No meu caso, na minha história, a minha mãe projetou em mim as sombras dela. Então eu era o bode expiatório dela, né? Mas ser o bode expiatório também tem várias vantagens, tá, gente? A gente discutiu isso na jornada no ano passado. Mesmo que você não tenha crianças em casa, pode ser útil ler essas ideias fundamentais, já que existe uma semelhança direta entre os cuidados que se deve ter com uma criança interior e com uma criança exterior. O que acontece se você não tem autoestima? Sem autoestima, não há possibilidade de ascensão. Não há. Sem você recuperar e cuidar do seu poder pessoal, não há possibilidade de ascensão, tá?
Se você não tem autoestima incondicional dentro de si mesmo, então acaba automaticamente buscando esse apoio do lado de fora. Ah, eu quero que meu marido me ame, eu quero que o meu irmão me ame, eu quero que o meu pai me ame, eu quero que a minha mãe me ame, eu quero que o padre me ame, o meu chefe tem que me amar, o meu namorado, a minha esposa, eu vou buscar do lado de fora. Só que não tá do lado de fora. Buscar do lado de fora é a estratégia do ego, busque e não aches, né? O amor é algo sumamente necessário. Sabe-se que as crianças chegam realmente a morrer por falta de amor em instituições para a infância, né? A criança precisa ser cuidada, beijada, pegada, abraçada, né? A psicologia fez diversos experimentos, muitos dos quais horrendos, para provar isso. A criança morre. Ela vive melhor sem alimento físico do que ela vive sem alimento emocional. O ideal é dar amor a si mesmo e receber o amor incondicional de Deus. Como? Oração e meditação. Se você não fizer isso, você acaba buscando o amor e a aceitação em outras pessoas. E essa situação o coloca numa posição vulnerável. E numa posição de insucesso, acima de tudo, não vai funcionar. Não vai funcionar. O amor que a gente quer não está no outro. Não está no outro, está em Deus. Você só pode amar a si mesmo a partir do momento em que você se abre para receber o amor incondicional, monstruoso, fenomenal, enorme que Deus tem por você. Pelo simples fato de que você é o filho dele. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Outras pessoas passam a programar o seu computador interior, tornando-se a causa da sua realidade. E o seu valor, então, fica na mão dessas pessoas. Mas será que você realmente quer que os outros tenham tal poder sobre você? A falta de autoestima abre um buraco na sua bolha de proteção, de forma que, quando outras pessoas o criticam, você não consegue se proteger. E aí a pessoa te fala uma crítica hoje, leva 10 dias para você parar de se aborrecer com aquilo. Parar de ficar ruminando na sua cabeça. O ideal é dar a si mesmo tanto amor e sentir também tanto o amor de Deus, a ponto de começar o seu dia sentindo-se totalmente poderoso e absolutamente amado, antes de deparar-se com outro ser humano. Idealmente, você se sente inteiro e completo em si mesmo, sentindo a sua unicidade com Deus e a sua unidade com Deus. Idealmente, você está tão repleto de amor que pode dar amor aos outros, ainda que os outros não o amem. A sua taça está cheia, o Salmo 23. A sua taça de amor transborda. E quem chega perto de você sente isso, mesmo se essa pessoa for o seu inimigo. Não importa. Foi essa a mensagem que Jesus deu. Ele não estava nem aí se os outros queriam matar ele e odiavam ele porque ele curava os cegos. Gente, imagina alguém chegando aqui em 2024, chegando aqui no planeta Terra e falando assim: vamos lá no Instituto Benjamin Constant que eu vou curar os cegos. Esse homem seria odiado, assassinado, crucificado do mesmo jeito que ele foi há 2000 anos atrás. Quem ele pensa que ele é para ter domínio sobre a matéria, para ser capaz de fazer milagres? Tem muita gente aí que é capaz de fazer milagres, inclusive no sentido do plano físico, e que não fala nada, porque sabe que se falar vai morrer. Tem muita gente, tá? Fundamentalmente, você pode querer o amor de alguém, você pode desejar o amor de alguém, mas você não precisa desse amor. É a célebre frase de Marianne Williamson: o outro é o parceiro que você deseja, Deus é o parceiro de quem você precisa. Essa você pode escrever, colar, mandar fazer um adesivo, colar no seu carro, colar na sua testa, fazer uma tatuagem, colar na sua agenda, colar no painel do carro, colar na porta da geladeira, na porta da sua casa, né? Pra você não esquecer.
Você que tá aí correndo atrás de um cara, de uma menina que não estão nem aí pra você e você tá aí mendigando amor. Você se esqueceu disso, tá? Você só precisa do amor de Deus. Se o outro não te ama, então isso significa, como diz a minha querida amiga Cristiane, que está aqui nos assistindo, beijo, Cristiane, que isso então é livramento. Olha que lição maravilhosa. Se o outro não te quer, é o Espírito Santo livrando você daquele empiastro, né? Muito bem. Você prefere relacionamentos amorosos, mas não se apega ao amor que eventualmente recebe dos outros. Tornando-se uma pessoa realizada, você primeiro estabelece um relacionamento correto com Deus e depois estabelece um relacionamento correto consigo mesmo. São essas as duas relações mais importantes da sua vida. Depois você pode encarar a vida como uma pessoa completa, hábil e independente, que está no mundo para dar e não para tentar receber, preencher um vazio dentro do eu. Essa é a obra do caminho espiritual. Na verdade, você já tem tudo isso agora mesmo. O único problema é que muitas vezes você pensa que não tem. Você vive o pesadelo da limitação autoimposta, que nem sequer é real. Você pode se livrar dessas limitações quando quiser. Basta tomar posse do seu poder e assumir o comando da sua mente. Como é que você toma posse disso, inclusive desse auto-amor? Eu digo para vocês que para mim, na minha experiência, né, que vivia mendigando o amor de todo mundo, né, mendiguei o amor das pessoas durante décadas, então estou falando para vocês de algo que eu, graças a Deus, consegui superar. É o melhor jeito, a ferramenta mais rápida e mais eficiente é você começar a meditar, tá? Meditar mesmo, a entrar em contato com Deus. E aí isso vai vir para você. Então, lembrando que esse é o pilar da autoestima. Sem você se amar incondicionalmente, você não vai conseguir a consciência de quinta dimensão. O auto-amor, esse transbordar de amor, ele é um estado de consciência. E esse estado de consciência, ele é necessário para que você alcance esse estado de consciência ainda maior, chamado mente de quinta dimensão, tá bom? Então, lembrando da lição de hoje, os meus pensamentos sobre não significam coisa alguma. E esta ideia me ajudará a liberar-me de tudo em que eu acredito agora. Tá bom, meus amores? Então, essa era a aula de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.